Então, hoje, a geração da biomassa tem sido um produto bastante negociável aqui hoje, porque precisa, né, tocar a caldeira, então a gente precisa de uma fonte de calor. Existem outras oportunidades. Então, como que o produtor pode ver essas tendências daqui para o futuro, Renato? Quando você fala em pó de rocha, nós estamos usando um coproduto oriundo de um processo de mineração. Não tem mineradoras a cada cidade, então tem que haver também uma viabilidade econômica do transporte disso, que é um dos grandes problemas do calcário, levar ele a longas distâncias, né? Como que o produtor pode ver isso? E assim, qual que é a perspectiva dele do futuro? A gente pode acreditar que daqui para frente isso vai ser algo mais comum, e se tornando mais comum, ele tem mais acesso de forma mais fácil, né? Essa relação entre o produtor, a produção agrícola, o sequestro ou a fixação do carbono e o mercado, a bonificação sobre isso. E se você puder também, complementando, mensurar para a gente ou trazer em termos de reais, né, ou dólares arrecadados por hectare ou por tonelada produzida, quanto que o produtor pode ver isso em forma de números? Rogério, você tocou em pontos extremamente importantes, né, nesse processo. O primeiro ponto é que não vai existir uma bala de prata. A gente não tem uma tecnologia única que vai gerar carbono, que vai gerar um crédito de carbono que vai funcionar para todos os produtores. A gente vai ter diversas metodologias, diversas abordagens, diversas empresas, até concorrentes. Isso tudo é muito bom, porque o mercado ainda é muito pequeno. A gente não está explorando nem 0,01% do potencial que o agro brasileiro tem hoje para carbono. Então, a gente vai ter, como você falou, né, o pó de rocha, ele vai funcionar melhor numa distância até uns 100 quilômetros da mina, ele vai funcionar bem. Passou disso, 100, 150, você já começa a ter alguns problemas. Uma distância maior já fica inviável, porque você vai aumentar muito o custo, as emissões do transporte, não faz mais sentido. Para práticas como, né, as práticas que a gente chama de agricultura de baixo carbono, como integração lavoura-pecuária e tal, a geração de crédito de carbono aí é bem menor, mas é possível e você tem uma escalabilidade maior também nesse tipo de prática. O mesmo produtor pode ter mais de um projeto dentro da sua fazenda. Ele não pode ter 2 projetos exatamente no mesmo hectare, né, na mesma área, mas dentro da mesma fazenda ele pode ter. Então, ele pode combinar projetos de energia, um biodigestor, uma pequena central hidrelétrica dentro da sua propriedade, isso tudo é possível fazer, com um projeto de pó de rocha, com um projeto de ALM, né, que vai ser a adoção de uma prática de baixo carbono, não tem problema nenhum. E é muito desejável que ele tenha, né, esse conjunto, essa variedade de projetos acontecendo dentro do mesmo ambiente. É claro que isso também aumenta muito o nível de complexidade para esse produtor gerenciar esses projetos todos. Ele tem que tomar um pouco de cuidado, não se comprometer com muitos projetos ou coisas que vão atrapalhar a atividade principal dele, que é a agropecuária. Então, uma coisa que o produtor nunca pode perder de foco é que ele não pode adotar, ou não deve, pelo menos, adotar uma prática que não vai aumentar a produtividade dele. Ele tem que continuar focando naquilo que ele é bom, naquilo que ele sabe fazer. Mas ele precisa crescer e buscar outros horizontes, né, outras fontes. O Brasil, em termos de país, ele tem muito a crescer. A gente teve, só para citar alguns números aqui, a gente teve em 2021 mercado voluntário, né, só o mercado voluntário, no mundo movimentando em torno de 2 bilhões de dólares, e a previsão que a gente tem para 2030, está logo ali, né, a gente está falando de tempo, né, ali no início da conversa, de chegar a 100 a 120 bilhões de dólares. Então, a gente está falando de multiplicar o mercado em 50 a 60 vezes em 5 anos. Por que 2030 é esse ano mais? Porque as empresas se comprometeram a reduzir as suas emissões de até 2030. Então, quando a gente chegar lá em 2029, 2030, claro que vai passar um pouquinho, 2031, 2032, a gente vai ter uma grande demanda por crédito de carbono. E aí, os produtores, as empresas que gerarem os seus projetos agora vão colher esse crédito de carbono exatamente nesse período. A gente precisa de um tempo para gerar esse crédito de carbono, então demora para acontecer. Então, a possibilidade do mercado crescer é muito grande
E a estimativa é que o Brasil tem em torno de metade desse mercado. Poxa, metade? Metade desse mercado. E o agro como grande provedor, né, gerador de crédito de carbono. Semana passada eu estava num evento em São Paulo que teve uma fala brilhante, né, sempre brilhante, da ex-ministra do Meio Ambiente, a Isabela Teixeira, e ela falou uma frase que eu até anotei, depois eu brinquei com ela, falei, vou usar, mas te citando, que o Brasil a gente precisa começar a trabalhar o Brasil como um provedor de soluções, né? E a gente fala muito das soluções baseadas na natureza, então o Brasil é um gerador de vida, um gerador de soluções. Isso é muito interessante quando a gente pensa nisso, porque o agro primário, quando a gente está falando aí das fazendas, esse agro não precisa reduzir as suas emissões. Ele não tem meta de redução de emissão. Então, não é para ninguém apontar o dedo para o agro brasileiro e falar assim, vocês estão emitindo. Diferente do desmatamento, né? Ilegal. Desmatamento ilegal é crime, é outra coisa, está lá do outro lado.